Quando você abre um relatório no Power BI, já foram tomadas várias decisões antes disso. Nesse vídeo a gente vai tentar entender um pouco melhor como que foi o processo, por exemplo, de armazenamento, de extração, de transformação e de carregamento, que é o processo que ocorre antes dos relatórios de Power BI. Olá pessoal, meu nome é Pedro, eu sou consultor de Business Intelligence aqui em Lisboa, mas eu também já trabalhei tanto na Bélgica quanto no Brasil com dados. O ponto do vídeo é explicar que o Power BI não é arquitetura, e sim uma ferramenta de visualização. Como que o Fabric, o Microsoft Fabric no caso, o Azure e o SQL conseguem se conectar com um projeto de dados moderno. Então a gente vai explicar um pouco melhor como que seria essa parte das fontes de dados, como que seriam de fato o armazenamento de dados, como que seria o nosso modelo semântico e por fim de fato o relatório. Um ponto antes da gente continuar é só lembrando que isso é para o ecossistema da Microsoft. Então, quando o nosso dashboard acaba crescendo muito, o fluxo ele precisa acompanhar esse crescimento. Então, quando são múltiplas fontes de dados, então, por exemplo, ERPs, CRMs, diversas planilhas diferentes e APIs, e podem ser várias dessas que eu comentei, e o histórico ele acaba aumentando muito, então uma grande quantidade de dados, muitas atualizações ao longo do dia e acaba precisando de uma maior governança de dados. O desafio só para o Power BI acaba dificultando bastante. Todo o projeto começa com a gente entendendo melhor quais são as nossas fontes de dados. Então você que é analista que está me assistindo, ou mesmo o executivo que está na sua empresa, tenta entender um pouco melhor na sua área quais que são as fontes de dados. Seria um ERP, por exemplo, da Microsoft, como o Business Central, seria um CRM, que seria mais para essa parte de clientes e de relacionamentos, seria apenas uma lista no SharePoint, seriam várias desses que eu comentei, seria umas planilhas de negócio de Excel ou seriam de fato APIs. Esse seria o ponto de partida. Depois disso, o fluxo completo, que o dado ele passa por várias camadas, seria, após a gente entender a nossa parte de fonte de dados, a gente vai tentar fazer essa parte de ingestão. Então, seria através de uma pipeline, nesse caso seria Azure Data Factory, ou Data Flows, por exemplo, ou uma pipeline no Microsoft Fabric, para o nosso storage, que seria um Azure Data Lake, por exemplo, poderia ser também um Blob Storage, dependendo da necessidade. Depois disso a gente acaba fazendo uma transformação, pode ser em SQL ou em notebooks em Python. Depois disso a gente acaba fazendo nosso modelo semântico, já dentro do Power BI, e por fim, e só por fim, a gente toma a nossa decisão. Então a gente consegue perceber aqui que em um projeto mais moderno, o BI ele só aparece na parte do modelo semântico, que seria o penúltimo ponto e o último. Quem entende o fluxo inteiro, ele consegue acabar tomando melhores decisões. Um ponto aqui que a gente precisa entender seriam as responsabilidades de cada camada ou de cada layer, no caso. Quando a gente fala de bronze layer, são os dados espelhados do nosso storage sem nenhum tipo de tratamento. Depois disso, o dado, quando ele já está mais limpo e ele está mais integrado, ele vai para o nosso silver layer no caso. E por fim, o gold layer seria aquela parte do dado que é já disponibilizada para o nosso modelo semântico e de fato limpa para o relatório. Então, um exemplo real aqui seria um cliente que migrou de um ERP para um outro ERP, por exemplo, da Microsoft, e ele quer integrar esse histórico de dados antigo com o novo. Então, no Bronze Layer, o nome das tabelas do ERP eles seriam divididos, a gente faria essa integração no nosso Silver Layer e a parte de tratamento mais pesado ficaria no Gold Layer para termos tabelas dimensionais e factuais. O principal ponto desse vídeo é explicar que o Power BI ele continua sendo essencial, mas ele não precisa fazer todo esse processo. Então, depois que os dados eles estão preparados, daí sim que o Power BI ele acaba se tornando relevante. Em um modelo semântico, então a gente conecta as tabelas já dentro do Power BI e daí na parte de relatório. Mas a qualidade da decisão depende muito como que seria o fluxo inteiro. Então, ok, é uma empresa um pouco maior, é um pouco menor, tem uma quantidade muito grande de dados que realmente necessitaria um projeto mais moderno de dados ou não. E daí é aí sim que o Microsoft Fabric ele acaba entrando, porque ele conecta todos esses pontos que eu comentei anteriormente em um só ambiente. Toda essa parte de pipeline de dados que espelha o storage para um lakehouse, que seria o nosso bronze layer,
e depois transformaria no Silver Layer e por fim no nosso Gold Layer, que daí alimentaria o modelo semântico e por fim relatórios no Power BI. Eles estão todos integrados dentro do Microsoft Fabric. Então essa ferramenta ela acaba ajudando bastante para a gente fazer uma arquitetura que vem antes da ferramenta. O analista ele não precisa dominar todos esses passos que eu comentei, mas ele precisa ter um entendimento geral para conseguir ter uma maior autonomia, conversar melhor com diversas áreas diferentes e conseguir também sugerir melhorias nos processos. Então, não só entender qual que é o problema, mas também entender qual que seria o fluxo, mais ou menos o que acontece em cada uma dessas camadas que eu comentei, então no Bronze Layer, no Silver Layer ou no Gold Layer, para conseguir entregar um melhor contexto no relatório para o cliente. Então, nem todo projeto ele acaba precisando da mesma arquitetura. Conforme eu comentei anteriormente, se a gente pega um dashboard que é simples, com poucas fontes de dados, com um Excel ou outro, ou por exemplo, uma lista de SharePoint, o Power BI já pode ser suficiente. Existe o Power Query lá dentro, então transformações ainda são possíveis. Então, para uma dashboard mais simples, apenas o Power BI ele acaba podendo servir bem. Mas quando a gente fala em projetos que já de fato estão mais em crescimento, ou um projeto de fato corporativo, que já tem mais usuários, que tem uma quantidade maior de dados, uma maior complexidade e precisa de fato de uma segurança maior, uma arquitetura mais integrada e mais moderna, conforme a gente comentou anteriormente, faz mais sentido. Assim a gente consegue perceber que a arquitetura ela deve seguir o problema, não o problema que deve seguir a arquitetura. A gente precisa entender primeiro quais que são as fontes de dados e fazer um apanhado disso. A gente depois tenta entender onde a gente colocaria o nosso storage, se seria mais on-premise ou na nuvem. Depois a gente entende melhor o que faria mais sentido e qual ferramenta faz mais sentido para a nossa transformação. Daí, por fim, o Power BI entraria na parte de modelagem e no relatório em si. Então comenta aqui embaixo qual que é a camada que você quer ver em um projeto prático real.